Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui é mais uma vez o Cadu, você está no canal Eletrônica de Brinquedo e como sempre você é muito bem-vindo aqui, certo? Hoje, antes de começar a falar do nosso tema aqui, eu queria rapidinho mandar um abraço pro meu amigo Gilmar Isidoro, cadeirante lá de Santa Catarina. Meu amigo Gilmar, obrigado pela força aí, vamos que vamos com as nossas experiências. E um forte abraço para você, tá certo, meu amigão? Gilmar, um abraço, Gilmar. Então vamos lá, galera. Hoje eu vou falar de um negócio, um recurso, como tema do nosso vídeo, né? Como reduzir a amperagem de carga. Dá para reduzir um pouco a amperagem de carga se a gente fizer alguns controles. E eu vou mostrar alguns recursos, né? São gambiarras, na verdade, né? Mas que dá para ser usado. Como, por exemplo, usar um diodo, tá? Usar um diodo para diminuir a voltagem da fonte e assim dessa forma reduzir um pouquinho a amperagem de carga, certo? Ou uma outra forma de reduzir a amperagem de carga da nossa bateria, né, da nossa fonte, é usando o fio fino. Esse aqui é um fio do multímetro, né? E aqui eu tirei para mostrar como que o fio é fininho, embora o cabo é relativamente grosso, mas o fio do multímetro ele é fino, né? Então por isso quando você usa o seu multímetro para medir a amperagem de qualquer aparelho ou de carga da bateria, você vê que ele reduz a amperagem de carga da sua bateria porque ele tem um fio longo e fino. Então, se a fonte entrega talvez 5 amperes, quando você usa o multímetro em série para ler a amperagem de carga da bateria, com ele em série vai entregar 3 amperes e meio, por exemplo, além do fio esquentar, né? Se você não sabe como medir a corrente de carga usando o multímetro, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link, tá bom? Mas então vamos lá. Como que acontece isso? Eu vou falar um pouquinho rapidamente aqui sobre alguns detalhes importantes no carregamento da bateria para a gente poder entender como que funciona usar um fio fino ou um diodo. Bom, vamos falar das baterias de lítio, tá bom? Que é o que eu tenho aqui na mão. Ó, essas aqui são 4 baterias em paralelo. A gente vai falar que é uma bateria só, de 3,7 volts, certo? Que ela é carregada até 4,2. Então vamos lá. O que acontece? Eu fiz um desenho aqui, ó. A fonte representando uma pilha, como se nós tivéssemos uma pilha de 4,2 volts e a nossa bateria de lítio, uma bateria, aliás, de 4,2 e a nossa bateria de lítio de 3,7. Aí nós vamos simular como se fosse uma bateriazinha aqui para ligar em paralelo para uma mandar a carga para a outra, certo? Então o que acontece? A gente vê aqui, ó. Vamos imaginar que uma tem 4,2 e a nossa de lítio tem 3,7, que coincidentemente é como está agora, 3,7. Então, o que acontece aqui? Quando eu ligar essa bateria de lítio ou uma fonte estável de 4,2 volts na bateria de 3,7, quando ela tiver mesmo com essa voltagem, o que vai acontecer? Vai ter uma pequena diferença aqui entre o 3,7 e o 4,2, que é de meio volt, certo? Então, essa diferença de meio volt vai fazer com que a nossa pilha puxe da fonte 2 amperes mais ou menos, certo? Porque está com 3,7, está com meio volt a menos. Então essa diferença fez com que entregue 2 amperes. Agora, e se a minha bateria de lítio tivesse com 3 volts? Aí eu vou ter uma diferença muito grande aqui, ó, da minha fonte para ela, vai ser 1,2 volts. Isso vai fazer com que a carga que essa bateria drene da fonte seja de mais ou menos 6 amperes. Ou seja, a corrente que vai estar carregando essa bateria aqui, ela é determinada parcialmente pela diferença de voltagem que tem, ok? Isso daí a gente já falou em outros vídeos, mas e daí?
E daí que então, por exemplo, se a gente usar um diodo aqui em série com essa bateria aqui, ó, de 3, é como se essa bateria que está com 3 tivesse com 3,7 volts. E daí o 3,7 vai diminuir a diferença já. É conforme eu desenhei aqui, ó. Esse diodo, ele tem uma queda de tensão que a gente fala de 0,7 volt. Então, quando ele está junto com essa bateria aqui, nesse sentido, ó, permitindo que a energia venha para dentro da pilha, mas a pilha tem 3, mais o diodo 0,7 de queda de tensão. Então, eles dois juntos aqui, ó, vai ter 3,7. E a diferença de 3,7 para 4,2, como é menor do que seria se fosse assim, faz com que a corrente de carga seja 2 amperes. Deu para entender? Então o diodo no meio do caminho, ele atrapalha, ele dificulta mais, ele diminui a voltagem de diferença dessas duas aqui, dessa pilha para essa, ele vai diminuir a voltagem porque ele vai ficar com parte da voltagem, então você vai diminuir a amperagem de carga, certo? Se você colocasse só pilha, você ia ter 6 amperes, mas como você usa um diodo, você consegue carregar com 2 amperes. Lembrando que nesse caso, o diodo tem que ser um diodo que suporte essa amperagem, né? Então um diodo de 3 amperes. No caso, um N5408 é esse diodo aqui, que suporta até 3 amperes, então ele vai fazer com que a carga da nossa bateria seja de 2. Isso também funciona com uma bateria como até eu tenho aqui, uma bateria de 12 volts. Então se você tem uma fonte de 15 volts, mas você colocar esse diodo no meio do caminho, é como se a sua fonte tivesse 14,7, 14,3 para carregar a sua bateria. Então vai diminuir a voltagem de carga e, consequentemente, a amperagem que a bateria vai receber também vai diminuir. E a forma de ligar o diodo é essa aqui. O positivo, no positivo da bateria de carga, você coloca o diodo de forma que ele permita passar a corrente, com o risquinho virado para o positivo da bateria, certo? Bom, então na teoria deu para entender o lance do diodo, né? Agora vamos fazer na prática aqui para a gente ver isso acontecer, tá certo? Então isso foi com o diodo, depois nós vamos falar sobre o fio fino. Bom, então eu tenho aqui uma bateria que eu vou usar como fonte, vai ser a fonte, que poderia ser uma fonte de 12 volts também, de 2 amperes ou mais, e a bateria que nós vamos carregar, vamos ver? Então vamos lá, aqui a gente vai usar um regulador de voltagem para baixar dos 12, para baixar para a tensão que é própria para carregar essa bateria aqui, certo? Então vou preparar tudo aqui, vou pôr o multímetro para a gente analisar. Primeiro aqui mostrando a saída do aparelho. Esse aparelhinho aqui baixou de 12 para 4.4, né? 4.39. Mas é porque esse multímetro tem uma pequena leitura diferente. Então vamos dizer que está em 4.3 ou 4.2, não importa. Vamos dizer então que ele está regulado para 4.2, certo? Beleza, então. Então vamos lá. Esse multímetro aqui, ele está configurado aqui de uma forma aqui ligada através dessa peça, desse shunt, para registrar a amperagem, certo? Então se eu ligasse direto o meu dispositivo com 4.3 aqui, ele iria dar uma carga X, porque ó, tá 3.7. Como esse aparelho ele vai manter sempre a voltagem que está programado, não importa quanto que aconteça, então ele vai entregar 8 amperes, 9 amperes ou 5 amperes, até estragar o aparelho se for o caso, mas ele mantém a voltagem de saída. Então de 3.7 para 4.3, como a gente viu lá, é uma diferença alta. Então vamos ver aqui ligado no aparelho, esse fio é relativamente grosso, é um fio para 5 amperes, vai ter uma perda aqui no caminho, né? Nesse fio e nesse. Mas vamos ver quanto de carga ele entrega se eu usar esses dois fios relativamente grossos. Então a gente vê aqui, ó, que nós estamos tendo 2.7 amperes. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Opa, ó lá. Agora sim. Então está carregando com 3.6 amperes com esse fio grosso, certo?
Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse fio grosso aqui. Se eu colocasse só esse fio direto lá, ele ia carregar um pouco mais, certo? E a carga vai diminuindo aqui, ó, a amperagem, na medida que vai carregando a bateria. Vai diminuindo aquela diferença que eu falei dessa pilha para sair daqui, né? Por isso que vai diminuindo. Bom, mas agora eu vou tirar esse fio que é relativamente grosso e vou colocar um fio bem fininho. Vamos ver o que acontece? Esse fio aqui é um fio bem comprido e bem fininho, igual aqueles fios de celular. Então vamos tirar, ó, 3.4, eu vou desligar. Zerou, certo? Como eu falei, esse fio é para mais ou menos uns 5 amperes, aqueles fios de fonte de PC. Agora esse fio bem fininho, vou ligar ele aqui. E vamos ver qual embora a voltagem continue as mesmas, vamos ver a amperagem que ele vai entregar para o carregador? Então tá aqui, ó. O que a gente observou? Que a gente diminuiu a amperagem muito. De 3,5 amperes para 0,7 para 800 miliamperes de carga. Ó. Tá vendo que estava em 3,90 e pouco? Agora 3,78. 3,90 e pouco com um fio bem grosso. Como eu pus um fio fino, ele diminuiu bastante a corrente de carga. Para uma corrente mais segura. Isso é muito bom, né? Então quer dizer que a gente conseguiu fazer um controle colocando um fio fino. Se eu tivesse aqui na saída 2 fios compridos e finos, certamente a carga seria menor ainda, a amperagem de carga, certo? Então, embora a voltagem é 4.3, como eu estou usando um fio fino e longo, ele reduz a amperagem sem reduzir a voltagem do aparelho. O aparelho vai ficar carregando até chegar em 4.3, 4.2, mas vai ficar carregando com essa amperagem lenta aqui, certo? Então deu para a gente ter uma ideia como que um fio fino, por isso que o amperímetro, quando ele está em série, ele diminui a carga real da bateria em 1,5 ampere mais ou menos. Se o amperímetro marca lá que a bateria está carregando com 2 amperes, se você tirar o amperímetro em série e colocar a bateria direto, com certeza ele vai carregar pelo menos com 1 ampere a mais de carga. Bom, então colocamos aqui o fio fino, agora eu vou tirar. Vamos ver o que acontece se a gente puser o diodo. Então agora eu vou pegar o diodo aqui, ó. Vou ligar essa garra aqui. E como eu falei, colocar o diodo. Deixa eu pegar o desenho. Um diodo saindo da fonte para ir para a pilha. A pilha 3.74. Como aqui tem 4.3, talvez nem carregue. Vamos ver. Nem está permitindo a carga da bateria. Por que não? Porque esse 0,7 volt aqui acabou com a diferença de voltagem desse 3,7 e desse 4.3. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar um pouquinho a voltagem desse aparelho aqui. Vamos lá. Para que eu estou aumentando isso? Ó, 4, tá dando para ver, 4.4. Vou aumentar. Vamos pôr 4,6. Para que eu estou aumentando? Só para a gente ver como o diodo realmente diminui. Então, ó, 4,6 é a voltagem que sai daqui, certo? Agora aumentei então para 4,64, certo? Então a gente pode ver que está aqui, ó, a saída do dispositivo está em 4,64. Agora se eu medir depois do diodo, ó, 4,30, tá vendo? Então a gente diminuiu na teoria, na prática 0,34 volt, ó. De 4,64 para 4,30. Isso diminui a carga. Vamos fazer o teste com os dois? Com o diodo e sem ele, agora que eu aumentei um pouquinho a voltagem aqui, vamos ver. Bom, então vamos lá. Então, mudei a voltagem aqui. Vamos colocar aqui, vamos ver qual a amperagem que carrega agora. Então a gente pode ver aí, ó, 6 amperes carregando por causa da diferença. Agora vamos ver com o diodo o que acontece, ó, 6,2 amperes de carga.
Agora a gente vai pôr o diodo no meio do caminho e vamos ver se o diodo vai reduzir a amperagem ou não. Olha aí. Agora ficou até pouca a amperagem, né? Mas nesse caso dessas baterias aqui não foi tão eficiente o diodo, né? É muito melhor usar o fio fino. Mas talvez para uma fonte de 15 volts e uma bateria de 12, talvez o diodo seja uma boa ajuda, porque aí nossa bateria vai carregar com 14 volts e meio, mais ou menos, assim por diante. Então, de fato, a gente vê que o diodo afeta a carga. 400 mA com o diodo e sem o diodo vai toda a carga. 5,6 amperes, ok? Vamos tirar aqui. E só para arrematar, agora vamos colocar o fio fino de novo. E vamos ver. Agora com o fio fino a gente tem 900 miliamperes, 1 ampere. Com essa diferença maior de voltagem que a gente abriu aí, né? Certo? Então ficou evidente aqui para nós que a gente consegue reduzir a amperagem de carga por usar um fio fino, né? Você pode, se o seu carregador está esquentando a bateria de moto ou carrega muito rápido a bateria de moto, ou você quer usar um carregador de celular que tenha 5 volts para carregar baterias de lítio, basta que você use fios fininhos, longos, para garantir que você tenha uma amperagem segura, tá certo? Dessa forma você vai poder carregar suas baterias aí e reduzir a amperagem do seu carregador. Então você pode testar usando o diodo, usando o fio, de repente usando até os dois, o diodo e o fio, para diminuir ainda mais a voltagem da sua fonte em relação à sua bateria, que daí você vai conseguir ter o controle, certo? Bom, então era isso aí que eu queria passar, né? Realmente usar o fio fino é sensacional, tá certo? Para carregar. Eu uso isso especialmente, como eu já pus no desenho aqui, mas eu vou pôr de novo. Quando eu tenho bateria que está quase carregada, 3.7, né? No caso disso, a bateria de lítio, ela está em 3.7 e a minha fonte está em 4.2, eu ligo direto esse fio aqui mais grosso lá no positivo. Aí ele fica com esses dois fiozinhos grossos e curtos, ele carrega com os 2 amperes. Mas se a minha bateria tiver com 3 volts ou menos de 3,5, eu já gosto de colocar o fio fino para garantir que eu vou estar carregando as minhas baterias com mais ou menos 1 ampere, tá certo? Bom, era isso aí então que eu queria passar, espero que você tenha gostado, espero que tenha ajudado a entender aí um pouquinho mais e que possa dar certo nos seus projetos aí, tá certo? De como reduzir a amperagem de carga das suas baterias ou do seu carregador usando fio fino ou até mesmo usando um diodo para reduzir a voltagem da fonte, tá certo? Maravilha, então, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!